serão vestidos de beleza e de esplendor. Receberão o corpo glorioso, a semelhança do corpo do Senhor. Vamos abrir a Bíblia? Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, vamos ler do versículo 12 até o versículo 18. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, o apóstolo Paulo estava certo da obediência dos irmãos de Filipos. E obedecer é muito bom. E principalmente obedecer o Criador dos céus e da terra. E então, o crente, ele precisa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo, ele estimula os irmãos de Filipos a desenvolver a sua salvação. E esse desenvolver a salvação é crescer na graça, no conhecimento de Jesus, porque a Bíblia diz que nós devemos chegar à estatura da plenitude de Cristo. E é isso mesmo. E ele diz, Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, Deus, ele tem o melhor para nós. E nós devemos nos colocar à disposição de Deus. E nos colocando à disposição de Deus, Deus realiza tanto querer como realizar. E ele diz, fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Aqui é que Paulo, ele pede para os irmãos de Filipos, da igreja de Filipos, excluir, anular as murmurações e anular as contendas. Porque uma igreja que murmura é complicado. Uma igreja que contende, que briga demais, é também complicado. Então, Paulo pede para anular as murmurações e anular as contendas. Viver em paz, porque é em paz que se semeia o fruto da justiça. E ele diz
para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Esse é o propósito, né? Irrepreensíveis e sinceros. Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então a igreja, ela está inserida no meio de uma geração pervertida e corrupta. Mas é no meio desta geração pervertida e corrupta que a igreja tem que resplandecer como luz do mundo, como luzeiros do mundo. O evangelho tem que brilhar no meio desta geração pervertida e corrupta. E você é uma lâmpada, vós sois a luz do mundo, diz a Bíblia. Lâmpada para brilhar, para iluminar, para guiar, para ajudar a sociedade presente, sociedade pervertida e corrupta. E ele diz, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, Paulo exorta, estimula os irmãos a serem perseverantes, a guardar a palavra da vida. E ele diz, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Libação era aquela última parte de um sacrifício. Então, vinha lá a libação. E o Paulo está dizendo aqui que a sua vida, mesmo nos últimos momentos, está sendo consagrada a Deus. Está sendo usada para o desenvolvimento do Evangelho de Cristo aqui na terra. E deve ser assim. E ele diz, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, nós devemos nos alegrar e sermos gratos, porque Deus é bom e a obra de Deus é excelente. E deseja te salvar. Seu filho morreu na cruz, simplesmente por te amar. Oremos, agradecemos a Deus por esse momento, na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa noite, que Deus os abençoe.